No vídeo anterior, vimos uma função que parecia fugir de um determinado ponto. Mas por quê? Será que existe algum tipo de barreira invisível escondida no gráfico? Vem que o William te explica. Nessa animação, então, que mostra a estrada como uma função racional, vamos interpretar os significados das assíntotas. Então veja, o nosso carro vem vindo pela direita. Parece que ele está seguindo uma curva em azul, que ele não consegue seguir ela. E ele, de repente, começa a tentar seguir a linha em vermelho na horizontal. Veja que ele não toca nem a linha azul e nem a linha vermelha. E depois ele retorna, agora do outro lado do zero, no eixo positivo. E ele continua não tocando, então, o eixo Y e nem o eixo X, nem a linha azul, nem a linha vermelha. Essas linhas invisíveis que ele persegue são as assíntotas, que ele não toca. A assíntota vertical e a assíntota horizontal. A curva persegue essa reta, mas nunca as alcança. As assíntotas são retas, vou voltar aqui de novo, as assíntotas são retas que a curva persegue. Então agora, pessoal, vamos olhar então para uma função racional. E vamos observar o que são as assíntotas. Vamos observar o que são as assíntotas dela. As assíntotas dela, pessoal, nós já conseguimos observar que ela não cruza o ponto 0, 0. Né? Então, no ponto 0, 0, nós temos uma indeterminação, porque 1 sobre 0 alguma coisa dividido por zero não existe. Né? Mas alguma coisa dividido por alguma coisa muito próxima de zero, nós vamos ter um número muito grande. Nesse caso, 1 dividido por 0,001, que é muito próximo de zero. Então, nós temos um número muito grande. Então, ele nunca vai tocar o zero. Então, uma assíntota é o quê? Essa linha invisível que tem no eixo Y e no eixo X. Simplesmente assim. Então, onde é que está essa linha invisível? Essa linha invisível, ela vai estar aqui. Vamos botar aqui... Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. 0. Ó, então nós temos uma linha aqui. Até vamos dar um zoom aqui, né? Botar um 2. E aqui um menos 2. Ó. Então uma assíntota está aqui. A assíntota do eixo X. E a assíntota do eixo Y vai estar... que é uma linha invisível que a nossa curva ela vai perseguir, mas nunca vai tocar. Ela nunca vai tocar. Vamos até dar um zoom aqui também. Vamos colocar então aqui um valor de 2. Ó, vamos botar aqui um valor de 2. E aqui vamos botar um outro valor, né? Opa. Vamos botar aqui então, que ele vai aceitar. De menos 2, só para a gente ter um zoom. Né? Veja então, ó, que a nossa curva ela nunca vai tocar essa assíntota do zero. Né? Qual é a outra assíntota que nós temos? É essa que está no eixo Y. Vamos escrever um valor aqui só para aparecer uma curva, né? Então apareceu aqui, a outra assíntota está aqui. Invisível, uma linha invisível, que a nossa curva da nossa função vai tentar seguir ela, mas nunca vai tocar. Então é uma linha invisível que a nossa curva tenta alcançar, mas nunca alcança. Agora vamos brincar um pouco com algumas funções racionais. Quando temos então x igual 1 dividido por x na menos 1, o que nós temos aqui? Veja que agora a nossa assíntota ela não está mais no ponto 0, 0. Né? A nossa assíntota agora ela se deslocou para onde? Para o valor que zera o meu denominador. Qual é o valor que zera o meu denominador? Número 1. Então, agora se deslocou aqui para o 1. Vamos ver aqui o... Se deslocou aqui, então, para o 1. Se eu vim bem aqui próximo, ó, botar aqui um 3, olha só. Ela vai tentar sempre se aproximar aqui do número 1. Ah, se eu mudar esse valor, botar 2, ele vai para próximo do 2 agora aqui. Deixa eu deixar isso aqui com o número inteiro, né? Ele vai se aproximar agora do número 2. Veja que os dois lados, né? Vieram aqui para a esquerda. E se eu colocar, então, aqui 5? Mesma história. Vai ser o valor 5 agora que vai dar indeterminação. Ou seja, o domínio dessa função é todos os reais menos o número 5, porque ele aqui zera a equação. Se eu colocar um número positivo, então
a assíntota vai estar no menos 5, lá do outro lado. Simples assim, tá? Ó, o 1, vamos deixar ele aqui negativo, para ele aparecer no quadrante que a gente quer. E vamos fazer uma brincadeira agora. Vamos colocar, então, uma função do segundo grau embaixo. Olha só o que aconteceu. Agora, nós não temos só uma assíntota, né? Quer dizer, um valor de assíntota, né? Nós temos mais, porque embaixo tem mais de um valor que vai zerar, né? Além, então, do 1, além do valor 1, vão ter outros valores, né? Vai ter mais de uma raiz aqui embaixo. Se eu for aumentando, olha, vai aparecer umas outras coisas aqui. Mas vamos ficar só com A ao quadrado, só para a gente ver aqui, só para mostrar para vocês que tem mais descontinuidade. A gente digitou só uma função e parece que tem 3 curvas aqui diferentes, né? Mas é exatamente isso, ó. Ela é uma curva de 0 até menos 1, e de menos 1 até 1, ela é outra curva, é essa curva aqui de baixo, e de menos 1 e de 1 adiante, ela é essa terceira curva aqui. É isso que isso aqui significa, então. Vamos trabalhar com outra agora, fazer mais uma brincadeira. X mais 1, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele ficou... vai ser uma grande, eu acho, né? Vamos botar um valor aqui. Olha só o que aconteceu. Ó. Vamos aumentar aqui. Olha só o que aconteceu, então. Nós temos, embaixo, nós temos o valor que zera é o 1. E em cima nós temos uma parábola, né? Nós temos a equação de uma parábola. Então o que acontece? Do valor menos infinito até muito próximo de 1, ele tem um gráfico, que é esse aqui, o de baixo. E do valor de 1 positivo até mais infinito, ele tem a parábola voltada para cima, que é aqui a parte de cima. Pronto. Agora então vamos observar uma função racional aqui no Wolfram, né? Vamos escrever então aqui a nossa função. Vamos começar por x na menos 2. Vamos ver o que ele aparece aqui então de informação. O gráfico que a gente já conhecia, né? Veja que aqui já aparecem as assíntotas, né? Então, nós temos... O que isso quer dizer então? Nós temos uma equação antes de 2 e uma equação após 2. Por que 2? 2 é o valor que zera o denominador. Então aqui, né? O domínio são todos os reais menos o 2. Vamos avacalhar agora aqui um pouquinho então. Vamos colocar uma equação do segundo grau aqui embaixo. Ó, ele já entendeu. Temos aqui então. Então na parte de cima nós temos um comportamento e na parte de baixo nós temos outro, né? Foi isso que ele plotou aqui para a gente. Então o que nós temos? Nós temos uma função de x até menos 2, de menos 2 até 2 nós temos uma outra função, que é essa aqui de cima, e de mais 2 para adiante nós temos essa outra função aqui. É isso que ele quer dizer, tá? Ele demonstrou aqui para a gente. E vamos botar aquela outra função. Ó, aquela que tem, então, uma raiz quadrada em cima, né? Uma raiz quadrada, uma parábola em cima, né? Então é a mesma coisa, né? Nós temos uma equação antes de 1 e uma equação após 1. É isso que a gente tem, então, um comportamento. O Wolfram, então, aqui nos dando essas informações. Hoje descobrimos que alguns gráficos possuem fronteiras invisíveis, chamado assíntotas. E também vimos que nem todas as interrupções em uma curva é uma assíntota. Às vezes existe apenas um pequeno ponto faltando, uma descontinuidade. Agora vamos mudar completamente de cenário. Até aqui estudamos funções que cresciam, diminuíam ou apresentavam barreiras. No próximo vídeo vamos entrar no mundo das oscilações, um mundo onde os gráficos sobem e descem continuamente.
vamos conhecer uma das funções mais importantes da engenharia, a função seno. Valeu, até a próxima, pessoal!